A gente fala agora sobre um assunto que não deixa de ser um alerta. Uma paciente, ela foi internada em Vitória da Conquista, na região sudoeste aqui do estado, depois de sofrer graves complicações após uma cirurgia plástica de lipo na papada, uma lipoaspiração na papada, chamada de lipo na papada, que é um procedimento que remove a gordura localizada abaixo do queixo. O procedimento teria sido feito por uma suposta biomédica. Essas informações foram confirmadas ao Portal à Tarde pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, que recebeu a denúncia na última segunda-feira. A gente convidou o angiologista e cirurgião vascular Ronald Fidelis para conversar conosco. Aliás, aproveito e o parabenizo, afinal, hoje é o dia do médico, não é? Seja bem-vindo, bom dia, Dr. Ronald. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no Isso é Bahia, num dia especial. Um dia especial para a categoria, parabéns. Exatamente. Para falar sobre um tema que eu entendo como sendo o principal do cuidado em saúde, que é a segurança. Exato. Esse caso em Conquista é um caso emblemático, não é? Essa paciente sofreu complicações depois dessa lipo, levanta questões sérias sobre a prática ilegal da medicina e também sobre os cuidados que o paciente deve ter ao procurar um profissional para se submeter a esse tipo de procedimento. Quais são os riscos mais, digamos, claros que o paciente se submete ao procurar um profissional não habilitado para esse tipo de procedimento, Dr. Ronald? Qualquer procedimento que envolva manipulação de tecidos, mesmo na pele ou um pouco abaixo da pele, tem que ter em mente, a pessoa que vai procurar tem que saber que complicações elas podem acontecer. Dentre elas, as principais são as complicações que têm relação com a circulação, com os vasos, com as veias e artérias. É por isso que nós da angiologia e cirurgia vascular acabamos nos envolvendo muito com essas complicações quando acontecem. Então, se você vai cortar, se você vai aspirar, se você vai perfurar, uma agulha que seja, o risco de atingir um vaso, ele sempre existe. Independentemente de ser um profissional qualificado ou não. É um risco que está ali presente. Exatamente, é um risco previsto. Esse risco, ele precisa ser minimizado naturalmente, praticando-se a indicação correta, obviamente, da técnica operatória, da técnica do procedimento, e feito por alguém que passou pela curva de aprendizado para justamente evitar ou diminuir a chance da complicação. Exato. E quando falamos, Jefferson, de procedimentos estéticos ou não estéticos, em medicina, a gente tem tempo de treinamento que totalizam 5 anos, que é a chamada residência médica. Pense assim, uma conta bem prática, bem fácil. Um treinamento médico, ele é 3.000 horas por ano, durante 5 anos. Isso é a residência médica para você se tornar por exemplo, especialista em cirurgia plástica, especialista numa área que vai manipular tecidos, e especialmente tecidos no pescoço e na face. Pescoço e face tem uma concentração... Regiões mais sensíveis, inclusive, do corpo. Que tem uma quantidade de vasos, de artérias, de veias e de nervos que é muito grande. No caso do pescoço em particular, esse procedimento, lipo da papada, quais são os riscos mais específicos para essa região? Vamos lembrar que através do pescoço passam as artérias que vão para o cérebro. Só isso, imagine. Só isso. Então, esse caso que a gente está aqui falando... E foi o que aconteceu com esse procedimento. Uma dessas artérias foi atingida, não? Isso, ao que parece, que a gente viu nas notícias, foi em vasos do pescoço, que não chegou a atingir, não chegou, felizmente, a gerar falta de circulação no cérebro, que poderia ter tido um derrame, um AVC. Mas foi um vaso ali no pescoço. Exatamente. Pelo tamanho do hematoma, pelo tamanho do volume do hematoma, a necessidade de fazer uma drenagem que ocorreu em um grande hospital de Conquista. Então, certamente houve ali uma lesão, uma manipulação de um vaso importante e que, repito, isso pode acontecer. Tá? Não é que isso não acontece nunca, mas o profissional que faz isso, ele tem que ter um treinamento
E não é pouca coisa. Para minimizar esses riscos. Não é um treinamento feito em um curso de final de semana, não é um treinamento feito em poucos dias ou poucos meses. A preparação para um procedimento dessa natureza, ela envolve anos de experiência prática. Agora, Dr. Ronald, a gente tem visto esse caso de conquista não é exclusivo. Recentemente teve outro, lá, acho que em São Paulo, um paciente que se submeteu também a um procedimento, foi utilizado fenol. Isso, um peeling de fenol. Um peeling de fenol, isso, e acabou morrendo. Está havendo o quê? Uma banalização desses procedimentos? Eu acredito, Jefferson, que tudo começa com a alta demanda, né? E aqui eu gosto muito, quando eu falo sobre esse assunto, nos fóruns onde eu participo, de separar a coisa assim. Uma coisa é a demanda. As pessoas buscam por uma melhor aparência, as pessoas buscam por mais autoestima, e tudo bem, né? Não é a questão, o problema não é esse. Mas se você busca isso e não tem um critério para saber quem é o profissional que vai fazer ou vai buscar aquele resultado, é aí que começa. Banalização talvez seja um termo que se aplique, né? Eu vou simplificar. Eu vou achar que é algo estético, então pode ser feito ali em qualquer local, pode ser feito com qualquer estrutura, né? Existem consultórios e consultórios. Mesmo que você faça uma coisa com anestesia local, é necessário todo um aparato, todo um procedimento em torno para justamente minimizar o risco. E não temos visto pessoas buscando, com o mesmo critério de segurança, esse tipo de procedimento. Eles buscam o resultado e acabam sendo ali seduzidos por simplicidade que pode ser perigosa. Pois é, estamos falando aqui da importância de você ter o cuidado ao escolher o médico, saber exatamente por onde vai caminhar para conseguir um procedimento bem sucedido. Agora, de fato, existem alguns procedimentos estéticos que podem ser realizados por profissionais que não sejam necessariamente médicos? Essa é uma pergunta bastante delicada, né? Assim, a gente sabe, vamos citar aqui a chamada odontologia estética, né? Os dentistas, os odontólogos, sim, eles habitualmente têm experiência, sempre tiveram em atuar na estética dental, na estética bucal. O que aconteceu de um tempo para cá é que esses limites eles foram sendo pouco a pouco ampliados, expandidos. Sim. Exatamente, né? E isso é uma grande discussão, e isso envolve várias esferas, né? Mas fato é que procedimentos no pescoço, no nariz, na face, de um modo geral, são procedimentos que dentro da medicina, quem faz isso passa por um treinamento... Passa por uma especialização. Exatamente. De 10 mil horas, 12 mil horas, 15 mil horas. É uma prática, Jefferson, que requer... Sabe o que a gente chama... Eu estou formado há 28 anos, sou professor há 25. Nós falamos assim, a pessoa tem que ser inconscientemente competente para realizar. É aquele saber... que ele não vem de uma leitura. Não basta ser conscientemente competente. Isso, tem que ser inconsciente, ou seja, tem que estar treinado, tem que estar ali tem que ter visto aquilo, Exato. ter acompanhado, ter feito diversas vezes para você poder... Né? Isso. Né? Esse é o ponto. Eu vejo que o CREMEB está com essa campanha, uma campanha de alerta, inclusive, sobre falsos médicos. Agora, é uma prática, essa de procedimentos por profissionais não qualificados que continua crescente. Na sua avaliação, que medidas adicionais poderiam ser tomadas para fortalecer a fiscalização, para reduzir os casos de exercício ilegal da medicina aqui na Bahia? Primeiro, Jefferson, eu parabenizo o meu conselho, o Conselho de Medicina, por esse trabalho belíssimo que tem sido feito, e a gente tem que continuar nessa linha. Mas eu entendo que o principal é isso aqui, ó. Isso é Bahia, a rádio, os veículos de comunicação que atinjam as pessoas que procuram os procedimentos. Porque tudo começa com a demanda. E repito, nada de errado, nada de mal em buscar um procedimento estético. Mas a segurança, ela sempre tem que estar na frente da eficiência. Isso é um princípio básico de Hipócrates na medicina. Antes de ser eficiente, eu, enquanto profissional, preciso ser seguro, né? Então,
o caminho para a gente reduzir essas ocorrências é falar com as pessoas que procuram esses procedimentos. Tenham cuidado. Você está falando aí do aumento da demanda, né? Esses procedimentos estéticos estão cada vez mais acessíveis e muitas vezes realizados, como você mesmo citou, em ambientes não adequados, não é? Essa demanda por resultados rápidos, muitas vezes baixos custos, também é o que também pode estar levando a esse aumento de complicações graves, como esse caso de Vitória da Conquista? Sem dúvida que sim. Existe outro fenômeno em paralelo, Jefferson, que nós devemos entender, que é também o fenômeno dos cursos que ensinam profissionais a fazerem esse tipo de procedimento. Então, você tem pessoas, profissionais que aprenderam há pouco, né, ou acham que aprenderam, que estão ensinando outros que também, num curso de sexta, sábado e domingo, para na segunda-feira já começar a intervir naquele procedimento, e isso gera uma legião, isso está se multiplicando, profissionais que se dizem especialistas em procedimentos que são invasivos. Porque dizer assim, tudo bem, não tem um corte, não tem uma incisão cirúrgica, mas tem uma agulha, tem uma cânula. Isso é invasão, isso é perfurar. E, gente, embaixo da pele tem vasos, tem artérias, tem veias, tem nervos, e se for no pescoço e no rosto, mais ainda, são espaços onde a densidade de estruturas nobres é muito grande. Há que se saber muito bem. É um labirinto que quem está conduzindo ali tem que saber exatamente aonde faz a curva, até onde vai, onde para. A anatomia, essa manipulação de tecidos, ela precisa ser aprendida ao longo de anos de experiência, não ao longo de semanas ou nem sequer de meses. E são procedimentos eficazes, aí já imaginando sendo realizados com toda a segurança necessária, com um profissional qualificado. Essa lipo da papada, por exemplo, é o que exatamente? Aspiração da gordura aqui abaixo do pescoço, abaixo do queixo? A lipoaspiração, de modo geral, que é uma técnica da cirurgia plástica, ela descreve a retirada, a remoção de tecido gorduroso. Sim. Pode ser na barriga, pode ser na perna, pode ser em qualquer parte do corpo. Lipoaspiração é isso? Lipoaspiração é isso, né? Uhum. E fazer na região abaixo do queixo é justamente porque muita gente se incomoda com esse excesso de gordura que vai se acumulando ao longo da vida embaixo do queixo. Quando eu te pergunto assim, se é eficaz, ou seja, elimina-se essa gordura e ela não volta mais? Então, claro que a eficácia diz respeito à expectativa da pessoa, né? Uma lipoaspiração, tanto é que é um procedimento secular, né? Secular? Talvez o procedimento mais... eu posso estar aqui exagerando porque não sou cirurgião plástico, mas assim, é um procedimento, lipoaspirar talvez seja o procedimento mais emblemático, mais definidor do cirurgião plástico. E fazer na região da papada é um dos locais onde mais se faz. Sim. É claro que não é uma coisa definitiva, não é que nunca mais volta, porque nada, o que é definitivo na vida? Exatamente. Né? Tem muita gente que pensa, vou tirar a gordura abdominal, porque também pode ser feito, não pode? Isso, a lipoaspiração exatamente. Ali. Mas vai depender dos hábitos alimentares, estilo de vida. Exatamente. Ou seja, não é só um... Mas se você faz isso, né, alinhado com o seu médico, entendendo que é algo para dar um resultado para te motivar, você vai ter um resultado mais imediato, mas com os hábitos de vida você vai manter, tudo bem. Então, isso pode ser algo que deve ser feito, desde que alinhada essa expectativa. A técnica existe, o procedimento ele é seguro, mas tem que ser feito por quem sabe o que está fazendo. E essa pessoa precisa ter a competência inconsciente por ter feito isso muitos anos, acompanhado. O nome, Jefferson, chama-se residência médica. O médico, ele reside. Já entrega tudo, exatamente. Né? E são, no caso da cirurgia plástica, são 5 anos, assim como a cirurgia vascular, 5 anos, 3.000 horas no mínimo por ano. Eu queria deixar esse número aqui porque eu acho que as pessoas não têm ideia. A exatamente. E o tempo necessário para se ter essa formação, né? Essa formação profissional. A gente está falando aqui de procedimentos estéticos, mas isso serve para qualquer procedimento médico. Sim. Ou seja, hoje pode ser que seja mais comum nessa área profissionais não qualificados, mas
o CREMEB, não raro, identifica também falsos médicos atuando em outras áreas da medicina. Sim. Talvez a área estética seja a que está mais em foco pela demanda, pela quantidade, né? Mas é curioso isso que você fala, porque assim, essa busca de profissionais que não têm o treinamento adequado, ela acaba indo muito na estética. Talvez porque os ganhos, eles sejam mais atrativos. Nós temos, para trazer aqui um exemplo, da minha especialidade, a cirurgia vascular e a angiologia, que trata varizes e vasos na perna, procedimentos que são feitos por pessoas que acham que é só fazer uma aplicação. Tem até uma sigla, que é o PEN, né? Procedimento estético de microvasos, reduzindo o tratamento de varizes e vasinhos a uma injeção. Como se fosse assim, eu vejo aquele vasinho ali na perna, então eu vou aplicar alguma coisa ali para secar. E esquecendo que um vaso na perna que está incomodando, ele é a folha de uma árvore que tem galho, tronco e raiz. Um vasinho da perna, ele faz parte da circulação, assim como o coração. A circulação é uma só. Então, atuar na folha requer o conhecimento da raiz. E a gente vê uma banalização do conhecimento, uma banalização do treinamento e, consequentemente, uma banalização da oferta de serviço em saúde. E muitas vezes, e aí é uma percepção minha, o paciente ele deve ser visto como um todo, não? E não aquele um ser que é dividido em partes. Não, eu estou cuidando aqui, no seu caso, por exemplo, das varizes. Não, só me interessa ali a perna. Tem que ser visto o paciente como um todo. Afinal de contas, aquele vasinho da perna pode ter reflexos em outras regiões do corpo. Ou estou falando bobagem aqui? Pode ter e tem. Jefferson, claro. Eu diria que, assim, para você começar, até a parte estética, né? Para você ter um bom resultado, tudo começa com um bom relacionamento, com uma boa conexão, uma boa relação profissional-paciente, entender expectativas, entender o que você pode oferecer. Então, ir para a técnica, que é o que temos visto hoje, essa demanda, essa oferta de cursos de final de semana que formam pseudo-profissionais, é um problema e nós temos que falar sobre isso para defender nossa população. A gente está aqui abrindo espaço, ou seja, contribuindo para a conscientização cada vez mais das pessoas, mas para a gente encerrar, Dr. Ronald, qual seria o papel das associações médicas, das próprias autoridades de saúde, no sentido de garantir que o público seja mais bem informado sobre esses perigos, os limites de atuação de cada profissional? Informação, né, estar atuante, estarem atentas como estão. Nesse caso de Conquista, a gente soube que o Conselho de Medicina foi até lá, está a par do que aconteceu, então está com o radar ligado, e eu garanto que está, nossas associações estão atentas, os médicos estão atentos a isso, e além de ter essa comunicação com os profissionais médicos, falar especialmente, repito, com a população. A solução está na informação. Aliás, saúde e educação devem andar sempre de braços dados. Por isso que o Isso é Bahia presta aqui esse serviço de utilidade pública. Exatamente, né? Informação é tudo. E olha, Dr. Ronald Fidelis, angiologista, cirurgião vascular, mais uma vez, parabéns pela passagem do Dia do Médico e muito obrigado pela sua disponibilidade. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo conosco. Bom dia e até uma próxima. Eu agradeço, dou meus parabéns também aos colegas médicos, meus parabéns ao Conselho de Medicina e sempre um prazer estar aqui. Maravilha. 7h50 na Tarde FM.